Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí ao Fat Goldfish. O vídeo dessa semana tá sensacional, tem bastante coisa legal para passar para vocês. A começar que nesse último sábado, dia 26, eu tive a oportunidade de participar de um show de Kingios que aconteceu na cidade de Basingstoke, aqui na Inglaterra. Então eu quero mostrar justamente nesse vídeo como foi esse show, quais os peixes que estavam participando, como os meus peixes se saíram no final das contas nesse show. E além de tudo isso, no final desse vídeo eu quero passar para vocês uma novidade bem interessante para todas aquelas pessoas que gostam de Kingios no Brasil ou que criam Kingios no Brasil. Então o vídeo de hoje está imperdível, pessoal. Assiste aí, valeu! Esse show que eu participei nessa semana passada, ele foi organizado pela Goldfish Society of Great Britain, que é a Sociedade Britânica de Kingios, a sociedade a qual eu faço parte, porque na realidade aqui na Inglaterra existem várias outras sociedades, federação, grupos grandes, clubes, que também se dedicam ao Kingio. E isso é muito bacana, porque na realidade, para quem é aquarista agora, as pessoas que começaram agora, elas não percebem muito isso por causa desses fóruns, grupo social, WhatsApp, Facebook, essas coisas. Antigamente, pra gente que não tinha internet, não tinha nada, o aquarismo era um hobby super solitário, entendeu? A pessoa tinha lá seus peixes, cuidava dos seus peixes, dificilmente ele tinha um amigo que gostava de peixes também, para estar conversando a respeito de peixe, essas coisas. E é interessante porque muitas dessas sociedades que tem aqui na Inglaterra surgiram aí há muitas décadas. A Bristol Aquatic Society, se eu não me engano, vai fazer 100 anos. A minha sociedade aqui, a Sociedade Britânica, ela vai fazer aí 60 anos, alguma coisa desse tipo. E é muito interessante porque foi uma maneira que essas pessoas se encontraram no passado de conseguir conversar, de socializar, de se inteirar mais sobre esse peixe. Ela organiza 2 eventos assim anuais. Na realidade, ela organiza durante o decorrer do ano vários encontros, palestras, onde as pessoas têm oportunidade às vezes de ir lá e discutir apenas sobre uma determinada variedade de peixe, qual é a melhor maneira de criar ela, vai ouvir relatos de criadores, como eles fazem para que esses peixes se desenvolvam e coisas do tipo. Mas show, assim, aonde as pessoas podem levar seus peixes para serem julgados, a Sociedade Britânica organiza apenas 2. Um é esse que aconteceu nesse último sábado, que é o primeiro show do ano, aonde participam apenas peixes nascidos no ano anterior. Isso é, nesse show, apenas participaram peixes nascidos em 2017. E tem o show anual mesmo, que acontece no final de setembro, que é para diversas modalidades diferentes de Kingios, mesmo para pessoas como eu, que são pequenos hobbyistas, que reproduzem seus peixes. Às vezes, chegando no final do ano, aí, próximo a setembro, eu tiver um grupo de 4 ou 5 peixinhos muito bonitos, bem dentro do padrão, eu posso levar para participar nessa categoria. Aí o pessoal leva peixe adulto, matrizes de peixe, aí vai. E é muito interessante tudo isso, até para estimular as pessoas. É um outro lado do hobby, que as pessoas às vezes não têm conhecimento, mas que no final das contas deixa todo esse nosso trabalho que a gente tem, nossa paixão por esses peixes, tomar uma outra forma, assim, uma outra dimensão. Eu acho isso bacana, pelo menos no meu ponto de vista, tá participando desses eventos, tá conhecendo essas pessoas, tá fazendo essa interação, essa troca de informação sobre esses peixes. Eu acho tudo isso muito válido, principalmente pra gente que gosta e que a gente quer muitas vezes, como eu falei, tá na companhia de outras pessoas que gostam, porque às vezes as pessoas ali do nosso dia a dia, família, amigos, muitos deles não compartilham essa mesma paixão que a gente tem. Então é muito válido quando a gente tem esses grupos aí, esses clubes, onde a gente pode se encontrar com essas pessoas e se divertir com aquilo que a gente gosta tanto, que é o aquarismo, que são os Kingios. Bom, os peixes que eu levei para participar desse show foi o meu mascote aqui, o Bob. Eu acho que ele está em algum lugar aqui. Ó o Bob aqui. E aí, Bob? Eu levei o Bob.
que é um Shirt Buddy Ryukin, e eu levei um dos meus Bristol Shibunkins, que minha filha já deve ter dado um nome pra ele. Minha filha, ela dá nome pra todos os meus peixes. Eu acho que de todos os peixes aqui, só o Bob, a Bonnie e o Clyde mesmo tem nome, até porque uma coisa é quando você tem 1, 2 peixes, outra coisa é quando você tem aí mais de 30 peixes, você acaba não tendo paciência para dar nome para todos, mas no final das contas eu reconheço todos eles. Quando eu fui transportar esses peixes para o show, eu utilizei baldes. Todo mundo na sociedade britânica, eles utilizam baldes. Eu acho que na maioria desses outros países também se utiliza baldes. Faz uns furinhos na tampa, tá vendo? E enche o balde até mais ou menos a metade, e com esse balde cheio até a metade e com a tampa perfurada, você pode colocar aí 2 peixes e manter eles de uma maneira tranquila por pelo menos 2 horas. Lembra? Até porque eu sou brasileiro, e eu lembro que quando eu pegava o carro no Brasil para ir em algum lugar, às vezes o carro estava pegando fogo dentro, super quente. Então é muito importante as pessoas levarem em consideração esses choques de temperatura também durante o transporte. Então você pode acondicionar seu peixe dessa maneira, e se possível coloca aí uma caixa de isopor para evitar essa grande flutuação de temperatura que às vezes vai existir durante o momento do transporte. Depois que você chega no show, você precisa acondicionar os peixes aos parâmetros da água que ele vai ficar em exposição. Isso também resolve rapidinho. Basicamente você precisa levar 2 termômetros, você deixa um termômetro no balde que estava seu peixe e um termômetro no aquário que ele vai ficar. E depois você pega basicamente água quente e vai equilibrando aquela temperatura para que essa temperatura ela esteja mais ou menos de acordo com a temperatura que está teu peixe. Porque como ele não está vindo no saquinho, ele está vindo no balde, não dá para você enfiar um balde lá dentro de um aquário pequeno para deixar flutuando, que isso não rola. Então você precisa fazer, igualar essas 2 temperaturas. Existem criadores lá que eu conversei que eles fazem essa transferência de um aquário para o outro com a temperatura de até 4 graus de diferença, nunca acima disso. O ideal é que seja praticamente perfeita a mesma, mas às vezes, principalmente quando você chega em setembro, às vezes as pessoas têm termostato na casa delas e eles chegam lá e a água não tem termostato nenhum e a água sai super fria aqui, então tem uma diferença muito grande de temperatura. Então normalmente as pessoas elas têm que passar um tempo para poder fazer essa aclimatação do peixe, para que ele não sofra tanto. Até porque uma das coisas que são julgadas dentro desse show é justamente se o peixe está ativo, se ele está nadando bem, fora todas as características físicas que esse peixe tem que ter. Essa parte comportamental do peixe também, ele tem um peso na nota na hora de julgar. Então se você fizer essa transferência do peixe muito rápido, ele fica meio baqueado ali no aquário de exposição, ele já vai perder uma pontuação. Em eventos maiores, em eventos mais longos, assim, que às vezes demoram aí o dia inteiro, existe um aerador. Apenas um aerador dentro desse aquário que esses peixes vão ficar. Como é um evento menor, que a duração dele é muito menor, não tem normalmente aerador nesses aquários, mas eles podem ficar ali tranquilo por umas 5 horas, 6 horas. Às vezes a gente faz uma pequena TPA durante esse show, só para oxigenar, para mexer um pouco aquela água para o peixe ficar mais de boa, e é só isso. E apenas em eventos maiores assim, eles colocam aerador em todos esses tanques. Como essa competição ela é exclusiva para peixes nascidos em 2017, é muito interessante ver como esses peixes estão se desenvolvendo num espaço tão curto de tempo. Então essa competição ela tem lá seu charme. Existem peixes que estão participando dessa competição que já são mais velhos, que nasceram no começo de 2017, tem peixes que apenas têm poucos meses de idade. É interessante destacar que não importa o tamanho que esse peixe está, ou a idade dele, quando ele participa dessa competição, eles são julgados assim nos mais altos estándares. Isso é, o peixe ele tem que estar dentro de um certo padrão, ele tem que ter todas aquelas características perfeitas dentro da variedade, para poder ganhar competição ou ganhar uma boa qualificação. Em outras palavras, os caras são bem chatos na realidade, o peixe tem que estar perfeito para conseguir ganhar alguma colocação. Para mim, então, logo que eu cheguei na competição, né, que eu fui lá na mesa onde estava, se não me engano, o secretário responsável por competição, que é o Brian, ele olhou pra mim e falou: nossa, o seu Ryukin é o único Ryukin participando no show de hoje. Eu falei: opa, legal, né? Pelo menos eu não tenho muita competição. Mas é importante a gente destacar
que mesmo peixes que numa competição pequena não estão disputando com outros peixes, eles são julgados da mesma maneira e eles simplesmente podem não ganhar absolutamente nada. Quando se ela não está dentro daquele padrão de excelência para aquela variedade, ela não vai ganhar nota nenhuma e não vai ganhar posição nenhuma no final das contas também. Existe essa competição, você está sempre preocupado para ver se seu peixe ele vai chegar a ganhar alguma coisa ou não. O meu outro peixe, o Bristol Chibunking, ele estava competindo com outros 3 Bristol Chibunking, se eu não me engano. E é muito interessante, até porque eu vou comentar com vocês se no final desse vídeo, se ele ganhou, se ele não ganhou. Teve bastante variedade de peixe participando desse show. Alguns que eu gosto bastante são os Velteios, tinha muito Velteio bonito lá. Eu particularmente não tenho Velteios, eu gostaria de ter, não tenho por espaço, assim como não tenho muitas outras variedades de Kingio por uma questão de espaço. Mas os Velteios são algumas daquelas variedades que eu gostaria de manter. O Velteio, assim como o Kingio bolha, ele é um peixe que eu recomendo mais para aquaristas mais experientes. Primeiro porque eles são muito mais sensíveis, as nadadeiras deles são muito finas e são muito sensíveis. Os Kingios normalmente são peixes que se adaptam muito fácil a diferentes valores de pH, a diferentes parâmetros de água, mas existem aquelas variedades que são um pouco mais chatas de trabalhar. O Velteio é uma delas. O Velteio as pessoas recomendam que você crie ele com um pH acima de 7.5, de 7.5, 8 ou 8.5, justamente porque essa água mais ácida vai começar a corroer essas nadadeiras dele. E o Kingio bolha também. Essas bolhas que esse Kingio tem são muito sensíveis, elas podem se romper com facilidade. Então existem algumas variedades de Kingios que é legal que a gente comece a criar quando a gente já ganha experiência criando algumas outras variedades que são muito mais robustas, muito mais resistentes, como os Fenteios, por exemplo, como esses Ryukins que eu tenho aqui atrás, por exemplo, que são peixes muito mais resistentes. É muito acirrado você participar de competição com algumas variedades de Kingio aqui na Inglaterra. Ranchu, por exemplo, Ranchu é super competitivo. Bristol Chibunkins é super competitivo, Fentail é super competitivo também. Então os ranchos que estavam participando desse show estavam lindíssimos. E outra, gigantescos. Eu até conversei com outro membro da sociedade lá, assim, falei com ele, nossa, esses ranchos aí, eles não parecem que nasceram no ano passado não. E ele me garantiu. É muito bacana também, essa confiança que as pessoas têm um no outro. Um show como esse tem que ser baseado justamente na confiança. Não tem como você saber qual é a idade dele. E aqueles ranchos, eles basicamente são criados em tanques muito grandes. Esses ranchos que vocês estão vendo desse tamanho todo, normalmente não são criados em aquário, embora o tamanho do tanque, o tamanho do aquário não seja exatamente a raiz do problema ligado ao crescimento do peixe. A gente tem que entender que uma das coisas que é muito responsável pelo crescimento desses peixes é justamente a produção de alguns hormônios e feromônios que esses peixes têm. Por exemplo, hormônios como a somatostatina, o ácido amino butínico, são supressores de crescimento. Quando esses hormônios eles se acumulam na água, isso sinaliza para o peixe que ele tem que parar de crescer. Então muitos desses criadores, ou eles criam esses peixes num tanque menor e fazem mais trocas de água para poder diluir essa quantidade de hormônios que esses peixes produzem para que eles possam crescer da maneira correta. E alguns criadores colocam esses peixes no volume de água muito grande, aonde vai demorar mais tempo para que esses hormônios se acumulem. E alimentam esses peixes bem nas horas certas do dia, na quantidade certa, e procuram fazer uma dieta variada. E toda essa dedicação que essas pessoas têm é basicamente para dar para o peixe as condições necessárias para que eles possam se desenvolver de acordo com o potencial dele.
Isso é uma coisa que poucas pessoas levam em consideração, tipo, as pessoas elas não criam os peixes desse jeito simplesmente porque querem que ele ganhe a competição, é simplesmente para que o peixe ele possa se desenvolver da maneira correta e ser um peixe saudável no futuro. Então é sempre bom a gente levar em consideração essas coisas. Eu já discuti em outros vídeos meus sobre esse tema do acúmulo de hormônios relacionados ao crescimento do peixe, sobre trocas de água. Eu já fiz um vídeo sobre TPA, os motivos pelos quais eu faço as TPAs, como eu faço as minhas TPAs, por exemplo. E essa parte de troca de água, água limpa, água pura para esses peixes é fundamental para que eles possam se desenvolver da maneira correta. Outro peixe que sempre merece destaque são os fenteios. Os fenteios, na realidade, eles são uma paixão nacional também aqui. O pessoal adora fenteios. Muitos dos criadores, embora eles criem alguma outra variedade de king, o fenteio sempre está lá no fish room deles. Então é um peixe muito bonito, é um peixe muito clássico. O padrão dele, justamente, ele tem um pouco desse cupim também, assim como o Ryukin. Ele tem essa nadadeira caudal dupla, ele tem um balanço de corpo muito bom e ele é o precursor, na realidade, de algumas dessas outras variedades de kings que a gente tem hoje. Eu acho muito bonito o fenteio. Eu tenho fenteios particularmente, o Bob e o Clyde aqui, que não são apenas meus peixes, mas são os peixes aqui da minha esposa, os peixes da minha filha. São peixes que nem que eu quisesse eu conseguiria me desfazer deles, que são nossos pet fish aqui em casa. Então existem peixes, mesmo eu que crio, eu tenho alguns peixes que são assim pet fish meu mesmo e que eu não me desfaço, e a Bonnie e o Clyde são um par de fenteios que são um dos meus peixes preferidos aqui na minha casa e que eu não me desfaço, não importa a linha de criação que eu queira seguir. Se de uma hora para outra eu resolvi trocar todos os meus Ryukins ou Ranchus por começar a criar uma outra variedade de Kings, é uma variedade que eu sempre vou continuar mantendo, são os meus fenteios. E é muito interessante porque às vezes eu vejo em sites de venda de peixe, por exemplo, em muitos países, até e no Brasil principalmente, e as pessoas elas oferecem fenteios lindíssimos, de altíssima qualidade, como Ryukins, de baixa qualidade. E isso é interessante, porque em vez da pessoa ela tá vendendo aquele lote de peixe como que eles são fenteios, e fenteios muito bonitos, de grade muito alta, eles vendem como Ryukin de grade baixa. Tem gente até nesses anúncios que fala assim, não, porque eles não desenvolveram muito bem ainda o cupim, porque eles ainda são peixes jovens, isso e aquilo outro. Pessoal, esses meus filhotes aqui, eles nasceram no dia 7 de abril desse ano. Isso quer dizer, eles não têm nem 2 meses de idade ainda. Esses filhotes meus aqui, eles já têm cupim. Filhotes com um pouco mais de um mês de Ryukin, eles já começam a apresentar o cupim. Então são peixes que desde pequeno eles já começam a apresentar essa característica tão marcante do Ryukin, que é essa corcunda que eles têm, que é esse cupim que o Ryukin tem, que é diferente do fenteio. O fenteio, assim como o Ryukin, ele tem esse cupim, ele tem essa corcunda, só que ele não vai ter essa corcunda tão destacada. Bom, como vocês perceberam, o show foi muito interessante, tinha muito peixe bonito, mas no final das contas, como é que os meus peixes se saíram? Bom, o meu Bristol Shibunkin, que estava participando com os outros 3, ele não ganhou absolutamente nada. Embora o meu Bristol Shibunkin ele tivesse com o formato do corpo dele perfeito, o balanço das nadadeiras perfeitos, não tinha nenhuma dobra em nenhuma das nadadeiras dele, ele não ganhou o show. Mano, tudo bem, mas no final das contas, quando eu estava para ir embora, eu encontrei com um juiz que julgou os Bristol Shibunkins. E eu perguntei para ele, até para saber se é um problema com a coloração dele, porque eu vi que os outros peixes que ganharam, os outros Shibunkins, eles tinham a coloração branca muito mais predominante no corpo deles do que o meu peixe, por exemplo. Até pra gente saber, numa próxima vez, quando a gente voltar para participar, a gente saber escolher aquela coloração que está mais de acordo com o que assim, o padrão de excelência para aquela variedade. E o camarada falou, não, ao contrário, a coloração do seu peixe ela tá muito bonita, porém na nadadeira dorsal do seu peixe tem uma dentição que eu não tinha percebido, mesmo. Esse peixe ele fica na minha pound, no meu tanque plástico ali, então não fica no aquário para eu ver ele bonitinho o tempo todo, mas aí eu peguei para olhar direitinho e justamente na nadadeira dorsal dele, ele tem uma dentição. E essa dentição, como todos os peixes estavam bonitos dentro do mesmo padrão, essa dentição que o meu peixe ele tem, que é uma coisa que cura, por exemplo, ele pode ter se machucado às vezes dentro do aquário com alguma coisa, algum outro peixe pode ter incomodado ele e mordido, ou durante o transporte mesmo ele pode ter se machucado, mas essa falha que ele ficou na nadadeira, na parte superior, fez ele perder ponto, o que culminou
como todos eles estavam com um padrão muito bom, o meu acabou caindo e não conseguiu uma qualificação dentro dessa competição. Já o meu Ryukin, ao contrário, ele foi o primeiro Ryukin na categoria dele. É estranho falar que ele era o primeiro, né, porque ele não estava competindo com nenhum outro Ryukin, mas a gente tem que lembrar que se ele não tivesse dentro do padrão, ele não iria ganhar premiação nenhuma. E o mais interessante não é apenas o fato dele ter ganhado o primeiro lugar na categoria Ryukin. Uma coisa muito interessante que me deixou muito feliz também foi que ele ganhou um Highly Commended, que é esse adesivo que vocês estão vendo aí de Highly Commended, que significa que não só ele ganhou o primeiro lugar da categoria dele, mas ele é um peixe que chegou muito próximo a ganhar o Best in the Show, que é o melhor peixe de todo o show, que no final das contas é muito interessante para você saber que o peixe que você levou, não só ele ganhou o primeiro lugar na categoria dele, mas ele também chegou próximo a ganhar o melhor peixe que estava participando do show inteiro. Então eu fiquei muito satisfeito. Minha família também gostou bastante, foi muito legal. O pessoal elogiou bastante o Bob realmente é um peixe de grade muito alta. Eu fiquei feliz até porque todos os filhotes que eu tô crescendo aqui basicamente são filhotes do Bob. Eu espero que eu possa tirar aí algum outro campeão junto com ele. Tá aqui o certificado de Highly Commended de primeiro lugar que o Bob ganhou. E eu espero que no futuro, no show do ano que vem, para os peixes adultos, no final do ano que vem, o Bob já tenha o tamanho necessário, esteja com o formato necessário para poder participar do show aí com os gigantes no final do ano. Mas é um peixe realmente que promete, ele é um peixe que ele tem assim as características do padrão dele, é um padrão muito bom para os Ryukins. Para falar a verdade, na minha opinião, o Bob ele não ganhou, até porque um dos juízes chegou perto de mim e falou assim: olha, eu não sei se você percebeu, mas na nadadeira dorsal do Bob, do seu Ryukin, tem uma parte da sua nadadeira dorsal dele tá com uma espécie de um filme cobrindo. Isso pode ser aí uma bactéria, pode ser um fungo, é uma coisa assim muito light, mas não dá pra gente ver como é que tá perfeito essa nadadeira dorsal por trás dessa película que tá se formando. Então isso, eu tenho certeza que foi por isso que o Bob não ganhou o melhor peixe no show. O peixe que ganhou o Best in the Show, que era o melhor peixe entre todos os peixes que estavam participando, foi um Lono Shibukin. Era um peixinho assim, super simples, super bonito, com tudo no lugar certo, então não tinha nem o que dizer sobre ele. Era realmente um peixe perfeito. Quando você avalia o Best in the Show, qual era o melhor peixe que estava participando do show, você realmente ele tem que estar assim muito acima do padrão para aquela variedade, para que ele possa ganhar um award que nem esse que ele ganhou. E eu acho que o principal não só é você ganhar, é você realmente ir para participar, para conversar com essas outras pessoas, com esses outros criadores. Eu conversei bastante com bastante gente lá, e gente que cria peixe há 60 anos, há 50 anos, entendeu? Então é muito legal você absorver um pouco da experiência dessas pessoas que gostam de compartilhar essas experiências, que gostam de falar a respeito desses peixes. Então assim, realmente foi muito bacana, eu ganhei muito mais experiência do que o que eu tinha antes, eu aprendi muito mais, porque nesse hobby não importa o quanto a pessoa acha que sabe, você está sempre aprendendo, e nada como você aprender direto na fonte com esse pessoal que está aí criando esses peixes há tanto tempo. Outra coisa que eu quero passar para vocês, é uma mensagem assim que eu ainda vou voltar a citar em outros vídeos, é justamente a criação da Sociedade Brasileira de Kingios, a SBK. Porque a gente vê que assim como existem essas sociedades, essas federações, esses clubes que são tão interessantes da gente participar nesses outros países, eu junto a um outro grupo de aquaristas, pessoas assim que gostam muito de Kingios, que entendem bastante de Kingios, se dedicam a eles há muitos anos, nós estamos já há algum tempo trabalhando no processo de criação da Sociedade Brasileira de Kingios. Nesse momento, nessa etapa que nós estamos na etapa de construção justamente do website da Sociedade Brasileira de Kingios, que deve ir ao ar em agosto desse ano. Nesse website as pessoas elas vão ter acesso justamente às fichas técnicas desses peixes, tudo em português, os desenhos que nós estamos utilizando para o padrão de cada uma dessas variedades,
está sendo feito em parceria também com o pessoal da Sociedade Britânica, que nós estamos utilizando os peixes deles como padrão para a gente fazer os desenhos para os peixes da Sociedade Brasileira. Então está existindo um pouco ainda de interação entre essas duas sociedades. Até no próximo boletim informativo da Sociedade Britânica de Kingios, se não me engano, de julho, eu vou escrever um artigo justamente sobre os Kingios no Brasil e sobre a criação da Sociedade Brasileira de Kingios, porque é interessante montar uma sociedade como essa no Brasil. E o que é bacana, até porque nada como a gente ter um porto seguro, que é uma sociedade, por exemplo, que é um clube, que é uma federação, onde as pessoas podem estar trocando experiência, onde os produtores podem estar apresentando o seu trabalho, podem estar trocando matrizes, onde a gente pode organizar, quem sabe, em breve, um show de Kingios no Brasil. Em outras palavras, a criação da sociedade brasileira para que todas essas pessoas que gostam desse peixe, que criam esse peixe, tenham um porto seguro de informações. Então, assim, eu pretendo no futuro voltar a falar aí da Sociedade Brasileira de Kingios, mas eu só quero que vocês saibam que ela está acontecendo, que ela já está em fase basicamente de acabamento, porque a gente já conseguiu reunir bastante informação com bastante gente. Eu quero aproveitar essa oportunidade justamente para agradecer assim de coração a todas essas pessoas que estão se dedicando tanto, me ajudando tanto na criação desse projeto que é a Sociedade Brasileira de Kingios, porque na realidade todos nós somos ocupados, todos nós temos nosso trabalho, temos nossa família, temos nossa correria, temos o cuidado que nós temos com o nosso hobby, com nossos afazeres, e é difícil a gente encontrar esse bem precioso que a gente tem no mundo hoje, que é o tempo de vida da gente para se dedicar a um projeto como esse. Então, muito obrigado a todos vocês, sim, de coração, e eu tenho certeza que o projeto não teria chegado aonde chegou, no nível que está, sem a ajuda de vocês. Então, no futuro próximo, eu vou voltar a comentar sobre a Sociedade Brasileira de Kingios. Nessa sociedade vocês vão poder ver quem são as pessoas envolvidas, como o trabalho está sendo feito, e eu espero que vocês gostem do resultado, do material que a gente vai produzir no final das contas. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, dá aí o seu curtir, inscreva-se no meu canal e até a próxima semana, pessoal. Valeu, tchau, tchau!